Olá, hoje viemos falar sobre a decisão 4, que nada mais é que um acórdão do TJ, que refere-se a embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o Tribunal de Justiça que havia concedido a segurança ao Arthur, que este foi aprovado em um concurso público de oficial de justiça. O que ocorreu nesse caso? O candidato, o Arthur, ele não compareceu à audiência de convocação porque a convocação dele e a notificação enviada pela administração caiu na caixa de spam do e-mail dele. Então, a decisão anterior do tribunal concedeu segurança ao Arthur para que ele pudesse tomar posse, porque eles acharam que era de entendimento de que a administração deve garantir uma notificação eficaz aos candidatos. O candidato não podia ser penalizado por uma falha da administração. Foi aplicado o princípio da confiança da interpretação mais favorável ao candidato. E a decisão do acórdão foi que eles rejeitaram os embargos de declaração, porque na questão das notificações eletrônicas não se aplica automaticamente a comunicação administrativa para convocação do concurso. Então, e os embargos de declaração não podem ser usados para discutir o mérito da decisão. Houve alguns votos de divergência, dizendo que havia contradição e omissão no acórdão anterior, mas o resultado final foi de que os EDs foram rejeitados e manteve-se a decisão. E aonde que entra o pensamento de Ronald Dworkin? Entra exatamente na fundamentação do relator do Carlos Cini, que, para não fugir aqui, ele cita assim: um sistema jurídico íntegro e coerente não é incompatível com divergência de entendimento, as quais, em última análise, dão vida à aplicação do direito e impedem seu engessamento. Ou seja, ele utilizou esse pensamento para legitimar a divergência entre as decisões judiciais, ou seja, o dever da coerência jurisprudencial, as famosas jurisprudências que a gente usa tanto na nossa faculdade. Então, ele usou para justificar a jurisprudência, e a integridade do caso não justifica a uniformidade absoluta de decisões, ou seja, mesmo o caso sendo muito concreto, não significa que as decisões são uniformes totais. E as divergências interpretativas são legítimas. Ou seja, Então, entendendo o caso, esse rapaz, o Arthur Dantas Rodrigues da Silva, supostamente foi aprovado no concurso público e ele tinha um prazo, né, para sua nomeação, e ele deixou com que esse prazo passasse porque o e-mail notificando a sua aprovação e a necessária nomeação caiu na sua caixa de spam. Onde é que surge, então, a discórdia aqui no caso? Já no início do voto do relator, ele comenta que é dever da administração pública notificar adequadamente os candidatos aprovados em concurso público acerca dos procedimentos necessários à nomeação. E ele, então, cita que não se pode pedir que um candidato, com uma frequência tão grande, fique abrindo sua caixa de e-mail de spam, que essa notificação ela deveria ser de forma adequada, de forma sem erros, sem enganos, sem equívocos. Então ele cita Dworkin, ele utiliza as exatas palavras. Saliente-se que o próprio Ronald Dworkin, a quem se deve a ideia da integridade do ordenamento jurídico, que foi adotada pelo Código no dispositivo supramencionado, ressalva que um sistema jurídico íntegro e coerente não é incompatível com divergências de entendimentos, as quais, em última análise, dão vida à aplicação do direito e impedem o seu engessamento. Em outras palavras, ele comenta, então, que a gente não deve seguir apenas as regras para o caso em questão, mas sim princípios. A gente deveria entender no sentido mais amplo, né, o que está acontecendo nesse caso e não simplesmente seguir as regras de um edital. A comunidade de princípios de Dworkin é aquela comunidade em que a população sabe, entende e aceita que ela é governada por princípios e não apenas por regras. E isso é mencionado pelo redator quando ele recomenda que se abandone a orientação anterior para uma decisão fundamentada em princípios a partir de então. Não bastasse isso, o relator ainda entra na questão do direito como integridade, que também é um dos conceitos defendido por Dworkin. O direito como integridade para Dworkin
ele apresenta uma condição da comunidade personificada, pela qual a comunidade é enxergada sob forma de um agente moral, contemplando o engajamento nos princípios de equidade e justiça. Entendendo esse conceito de integridade de Dworkin, o relator ainda faz essa ilustração, conforme o caso dos romancistas, né, do romance de Dworkin, para por fim justificar que a decisão ela é fundamentada numa melhor interpretação do direito adequada para o caso concreto, tanto na questão de integridade do julgamento, quanto de integridade na legislação. Nós achamos bastante interessante essa abordagem de Dworkin para o caso em questão, porque a gente entende que o acórdão por si só ele já é uma possibilidade de interpretação do direito, de interpretação da lei e de princípios que regem ah, o nosso comportamento, o comportamento humano de membros de uma comunidade, mas que ele não chega a ser uma, uma uma receita de bolo que se aplica para qualquer caso em particular. Em outras palavras, é a filosofia do direito como uma ferramenta muito útil para que a gente de fato busque os direitos, para que a gente de fato busque a justiça, né, dentro de conteúdo, dentro do conhecimento que vem sendo estudado nas aulas. Então, achei bastante apropriado, bastante adequado ver a aplicabilidade das ideias de Dworkin para o caso em questão.